for preparar e fazer uma auditoria ou preparar um trabalho de treinamento para quem vai ser auditado, às vezes as pessoas tendem a responder muito além daquilo que o auditor pergunta, aí ele acaba falando demais, falando coisas que às vezes ele não faz e depois ele não consegue comprovar, né? Então é importante a pessoa responder exatamente aquilo que a pessoa perguntou, né? E toda auditoria, a pessoa pode olhar o procedimento é para ser consultado mesmo, e às vezes a pessoa vai respondendo sem olhar no procedimento. Aí de repente o auditor olha o procedimento e vê que está faltando um monte de coisa, né? Ou ele falou um monte de coisa a mais que ele fazia que não está escrito. Aí fica aquela pergunta, o procedimento que está errado, está faltando informação, ou a pessoa que está falando coisas a mais daquilo que ele faz. Se ele faz tudo aquilo, então está na hora de você revisar o teu procedimento, né? Você tem que verificar, e isso tem que ser feito de tempos em tempos. Então a gente vê um procedimento às vezes aí que está na revisão 0, na revisão 1, e o procedimento tem 10 anos, pode ser que o processo da pessoa não mudou, mas é impossível que em 10 anos não muda nada, né? Então isso é importante também, você fazer uma avaliação dos procedimentos de maneira geral e verificar se estão corretos ou não. E o momento da auditoria é um momento para você poder fazer isso, né? Mais alguma coisa? Tá bom. Eu queria olhar. Então ele põe aqui o processo com o sistema de gestão de qualidade que foi tudo isso. Por exemplo, ele põe lá, tem jogo de análise de pedidos, requerimento de clientes, reclamação de clientes, indicadores de desempenho. Então ele põe os itens da norma que ele vai olhar nesse departamento. Então, com essas informações que a gente tem, a gente pegou esses documentos dos últimos 12, 13 anos que a gente tem, e aí a gente montou aquele roteiro. Então aquele roteiro ele segue especificamente isso. Então quando o auditor externo vem, a gente já sabe o que ele vai ver em cada departamento. Então a gente passa aquela tabela, que fica anexo ao SQ 16, ela fica anexo em cada departamento. Então, se a pessoa abrir aquele roteirinho nosso, e o auditor nosso mesmo fizer a pergunta, ele, olhando ali, ele já sabe onde que ele posiciona. Então, como ele falou lá, sobre documentos, nós vamos pegar registro que seria o 424. Então, se ele falar, como que é a tua parte de registro aqui? Como é que você controla isso? Se ele abrir e olhar lá, registro, ele já sabe que a gente tem um SQ13 que vai tratar disso. Então, quer dizer, ele já direciona diretamente para aquilo ali. Porque, às vezes, o auditor externo, às vezes, ele olha uma nova qualidade comigo, com o Cláudio, por exemplo, e nos departamentos ele vai ver o procedimento do pessoal e vai ver o SQ do pessoal, né, o seu sistema da qualidade. Então é interessante porque a gente fez isso e ficou bom, né, Cláudio? Depois que a gente fez, facilita, melhorou muito para nós isso. Porque o auditor, quando ele chega, ele vai perguntar daquela forma que está ali. Como que você faz análise crítica, como que você faz atendimento e reclamação de cliente, quais são os indicadores, e ele passa aqueles itens da norma ali. Então, para a gente que trabalha com o sistema da qualidade, se a gente olha um item de norma daquele ali, você sabe o que significa. O pessoal da área operacional, se perguntar para ele o que é 423, o que é 424, o cara não tem nem ideia do que significa isso, né? É claro que essa pergunta não é feita direto lá para o pessoal operacional, geralmente é pelo responsável pelo departamento, né? E o pessoal da área de fábrica, geralmente é o procedimento dele, como é que funciona o procedimento de trabalho dele, né? Não muda nada desse escopo que ele passa? Na hora que ele chegar aqui, ele não pede nada mais? Não pede. Aquilo que já está definido em contrato é o que ele vai fazer. Na verdade, é o que está ali, ele tirou da norma. É todos os itens importantes da norma que ele tem que verificar, né? E ele também tem que elaborar um relatório também, e a certificadora, quando ela vem e faz uma auditoria, e se ela certifica a empresa, ela tem que mandar toda aquela documentação para um outro órgão, que no caso no Brasil é o Inmetro, né? Vai avaliar se a auditoria foi feita de maneira correta também. Existe uma norma dentro do Ministério, né, para investir de fazer. É muito complicado quem perdeu a certificação, porque como você já sabe todo não, mas é mais comum, mas você tem que comprovar que você faz. Aí é que o pessoal peca. Tem muita gente que deixa de atender itens de norma, ele tem que fazer auditoria semestral, por exemplo, não faz. Ou não faz todas, né? Se você deixar uma só sem fazer, ele já te suspende o teu certificado, você tem que corrigir aquilo. Ele abre um relatório de não conformidade, e o auditor externo, quando ele vai fazer uma auditoria, ele pode dar uma não conformidade maior, quando você não atende algum item da norma, que é obrigatório, se atender, você não atende. Por exemplo,
auditoria externa. Diz a norma que você tem que fazer auditoria interna. E você não faz. Então aquilo você pode receber uma não conformidade maior. Naquele momento ali é suspenso o teu certificado, né, informado, e é aberto um relatório de não conformidade, você tem que resolver aquele problema. Se você não resolver aquele problema ali, você pode perder a tua certificação. Né? Qual é o prazo máximo para... É definido pelo auditor. Ele que, assim, em comum acordo, né? Vai, ó, quanto tempo que você acha que você resolve esse problema aqui, ó? Nós temos, por exemplo, 21 auditorias externas. De repente a gente não faz nenhuma. Aí vai perguntar quanto tempo você demora para fazer. Você não consegue fazer essa quantidade de auditoria em menos de 60 dias. Então você define um prazo. Não pode ser um prazo muito longo também. Né? Porque se você deixar um prazo muito longo, a tua certificação ela fica suspensa naquele momento. Só que quando você perde a certificação, se houver uma suspensão de certificação, se perder a certificação, você não vai mais começar do início, você vai ter que começar desde o início de novo. Vai começar do zero. Então é como se você nunca tivesse tido ISO 9000 e você tivesse que começar toda a certificação de novo. Agora, por exemplo, se tiver uma menor, aí sim, você vai colocar o prazo que você precisa para você solucionar aquele problema. Aí ele vem, faz um follow-up e acabou. Então a gente continua com a certificação, mas não é suspensa. Agora, se for suspensa, aí não, aí tem que começar tudo de novo. Uma não conformidade menor, você pode registrar, fazer ação corretiva e pode verificar até na próxima auditoria. Né? Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado, que às vezes a empresa cuida muito de uma não conformidade maior e esquece das menores. A soma de várias não conformidades menores pode gerar uma maior também. Né? Ou o mesmo tipo de não conformidade em vários lugares. Por exemplo, vai num departamento, por exemplo, está faltando treinamento, por exemplo. Aí ele vai lá e dá uma não conformidade para aquilo ali. Mas de repente ele vai nos outros departamentos e vê que falta treinamento em todos. Então, a soma de várias não conformidades menores pode gerar uma não conformidade maior também. Né? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. E observações de auditor, porque ele tem experiência, ele passou por várias outras empresas, às vezes as observações deles é importante para melhorar o sistema da gente também. Né? Então, quando aplicável, as observações de auditoria externa, às vezes a gente transforma numa não conformidade interna. Né? A gente aproveita as oportunidades de melhoria, né, que a gente tem. Às vezes alguma ideia, alguma coisa, a gente tem um registro, tem uma forma de fazer o nosso trabalho, que o cara acha que aquilo está faltando alguma coisa, está faltando alguma informação. Ou ele fala, olha, eu já vi em outras empresas o pessoal fazendo isso de maneira mais rápida, mais precisa, melhor do que você está fazendo. Às vezes ele pode dar alguma sugestão também, você pode aproveitar aquilo dentro do seu processo. Na verdade a gente pode abrir ou com não conformidade ou com uma ação preventiva. Que na verdade é uma coisa que não aconteceu, que não informou para a gente pode abrir com uma ação preventiva também. Né? Que é um item de norma também. Né? A ação preventiva é quando já deu o problema, você vai ter que fazer alguma coisa para resolver. Mas você pode avaliar, olha, eu tive um problema aqui, precisei abrir uma ação preventiva, mas se eu avaliando isso aqui, eu posso ter esse tipo de problema aqui em outros lugares. Então você pode abrir uma ação preventiva também. Né? E você evita de amanhã ou depois você ter uma não conformidade ou ter algum problema com uma coisa que você podia ter previsto antes. Né? Isso é importante. Bom, o tempo nosso aqui está com... finalizar, a única coisa que queria mostrar é que na Tônia a gente tem uma forma de fazer treinamento que é interessante. A gente tem uma forma que chama Plano de Treinamento Anual, ela é uma ferramenta extremamente inicial. Então nesse campo o cara põe todo o nome do pessoal que consta na área. E naqueles quadradinhos em cima, ele vai marcando todos os procedimentos que constam no setor. E ele põe um X em cima de cada item que o funcionário deve conhecer, ele precisa conhecer. E ele circula o X daquilo que ele tem certeza que o funcionário conhece. Então quando ele circula... Departamento, né? Você tem ali, Alexandre? Então o que acontece? Para uma determinada função, a pessoa tem que ter um nível de instrução, de experiência, ele tem que ter um conhecimento que já é definido nessa planilha, né? Que é o planejamento da competência. Né? Então você tem a função, a instrução, a experiência, a habilidade e o treinamento. Né? Ali a gente relaciona o nome das pessoas. Aí depois que você faz isso aqui, né, você contrata o funcionário, traz ele para trabalhar, aí vem a segunda parte, né, que é a verificação da competência. Que aquele você faz anterior para a contratação, e esse aqui você faz posterior depois que a pessoa está trabalhando. Né? Você vai colocar o nome da pessoa, função, né, instrução, aí ali você vai colocar um ok. Você vai verificar na hora que você contratou, a pessoa fala, olha, eu sou engenheiro. Para aquela função precisava ter o curso de engenharia lá. Então você vai ver se o rapaz tem mesmo
comprova que ele é engenheiro mesmo ou não, né? Você vai ver a instrução dele. Se você pedir alguma experiência, você vai verificar se tem experiência ou não. A habilidade, geralmente, você vai ver na hora que a pessoa está trabalhando. Se ele tem habilidade, não adianta você vai contratar um prensador, por exemplo. Só na hora que o cara está prensando, fazendo o material, que você vai conseguir saber se ele é hábil para fazer aquilo lá mesmo ou não, né? E o treinamento vai estar naquele treinamento anual, né? Você vai ver se a pessoa lá foi treinado mesmo, se ele conhece, aí você vai colocar o ok ali e fazer o fechamento. Então, o próprio sistema, a maneira que ele foi concebido, ele não deixa você não fazer essas atividades. Ele é amarrado de uma forma que você tem que fazer um plano anual de treinamento, você tem que ter o perfil dos funcionários que você está contratando. Quando você faz o treinamento, você tem que verificar se o treinamento foi adequado ou não. Então, acaba te obrigando a preencher alguns documentos que a norma determina que você tem que ter.